mais lento do que a luz. Uma conversa sobre ciência, o universo e tudo o resto, com David Marçal e Carlos Filhais. Bem-vindos a mais uma edição do podcast Mais Lento do que a Luz, com David Marçal e Carlos Filhais. Hoje vamos falar de física de partículas em Portugal. A adesão de Portugal ao CERN em 1986, o famoso Laboratório Europeu de Física de Partículas, que tem um acelerador de partículas que se estende por um túnel com 27 km, foi um marco da física de partículas do nosso país. Desde então, muito se cresceu. Se há 3 ou 4 décadas pouco se falava de investigação científica em Portugal, hoje isso está longe de ser o caso. A nossa convidada de hoje é Margarida Nesbit Rebelo, investigadora principal da Universidade de Lisboa, onde trabalha no Instituto Superior Técnico, local onde iniciou a sua carreira em 1984, tendo lá concluído o doutoramento em 1989. E é, desde há 4 anos, presidente do Centro de Física Teórica de Partículas. Bem-vinda, Margarida. Bom dia, obrigado. Olá, Margarida. Deixa-me introduzir agora aqui um livro do qual a Margarida é coautora e são também coautores o Gustavo Castelo Branco, que é um colaborador próximo da Margarida, foi com ela que ela fez o doutoramento, e o João Varela, que ao contrário do Gustavo e da Margarida, que são físicos teóricos, o João Varela é físico experimental, trabalha no CERN há muitos anos. O livro saiu na coleção Ciência Aberta da Gradiva e intitula-se A Física de Partículas em Portugal, e na capa tem um dos detectores do CERN e tem também uma fotografia do ato de colocação da bandeira portuguesa no mastro em frente ao edifício do CERN, em 1986, portanto, de algum modo, marca o início da física de partículas em Portugal, e está aqui a Margarida com outras pessoas, está o saudoso Zé Mariano Gago, está o João Varela, estão todos os 3 autores, está o Gustavo Castelo Branco, Margarida Nesbit e João Varela aqui. Margarida, primeiro, lembras-te bem desse dia, o dia em que a bandeira portuguesa subiu no mastro, e o que é que vocês, com este livro, com esta capa, o que é que vocês quiseram, o que é que os autores quiseram que fosse divulgado, que fosse do conhecimento dos leitores? Qual é digamos, o objetivo deste livro? Intitulado, o título é muito importante, A Física de Partículas em Portugal, Origem e Desenvolvimento. Sim, lembro-me lindamente e foi um dia muito emocionante. Portanto, o que aconteceu foi que o CERN foi criado nos anos 50 e houve países como, por exemplo, a Grécia, que é um país pequeno como o nosso e que também, do ponto de vista de desenvolvimento económico, isso era comparável, que é um dos membros fundadores do CERN, enquanto que Portugal só se juntou muito mais tarde. E foi o que aconteceu foi que nos anos 80, só nos anos 80, é que começou a desenvolver-se a física de partículas em Portugal. Havia um grande atraso histórico em Portugal, e foi com a adesão de Portugal ao CERN que se abriram horizontes fantásticos e que começou a desenvolver-se a física de partículas em Portugal. Acontece que tinha havido já uma conferência em Portugal em 81, penso, e que foi em Portugal, embora Portugal não fosse membro do centro, era uma das maiores conferências que havia de 2 em 2 anos, e continua a haver, no nosso domínio. E estiveste nessa conferência, Margarida? Eu era estudante eu participei através da nossa professora de Física Nuclear, era a professora que nos dava as aulas práticas, que é a Amélia Maio, que nos convidou para ajudar a montar uma
museu, portanto foi feita uma exposição, não é? exposição, e então nós, como estudantes, fomos ajudar a montar essa exposição, que foi no técnico, e depois fomos convidados para o jantar da conferência. E E foi eu uma conferência que foi o Richard Feynman, veio cá, não foi? veio, eu lembro-me que eu não, na altura ainda não tinha aprendido física de partículas, mas tinha grande admiração pelo Feynman, por causa das Feynman Lectures on Physics. Temos todos, é um físico extraordinário e muito divertido também. E fui à Gulbenkian assistir ao seminário dele. Lembro-me de grande emoção, mas não percebi muito, mas fiquei muito Então este livro está na mesma coleção de livros do Feynman, na coleção Ciência Aberta. É um livro que conta a história da física de partículas em Portugal. Sim, conta como é que começou. E então acontece que depois com isso o Portugal ficou então combinado. Acho que foi o José Maria Negá que conseguiu que essa conferência fosse em Portugal. E a razão por que conseguiu foi porque começou a haver já alguns. A física de partículas não estava desenvolvida, mas havia alguns físicos já a fazerem partículas que estavam em Portugal nessa altura, porque a seguir ao 25 de Abril houve pessoas que vieram do estrangeiro e que já estavam. Havia alguns, como o meu orientador, o Gustavo Castelo Branco, que estavam no IFM, nós falamos desse Instituto de Física Matemática. E tanto com a adesão a Portugal ao CERN, foi possível canalizar dinheiro para que as pessoas pudessem, porque a física de partículas começasse a desenvolver. E então, nessa altura, antes mesmo de termos entrado, o CERN começou a dar algum dinheiro para que alguns físicos pudessem visitar o CERN e pudessem, portanto, começar a ganhar alguma experiência. E então, nisso, eu estava no CERN, porque o meu orientador, que é o Gustavo Castelo Branco, estava lá em sabática e vieram-nos chamar, porque... No dia da inauguração da tal bandeira, estavas lá dentro e isto parece que está a chover cá fora. A nevar, a neviscar, estava a cair um pouquinho de neve. E eu e o Gustavo nem sequer temos casaco, porque nós fomos chamados para beber champanhe e para uma pequena celebração. E depois agora vamos ali fora a hastear a bandeira, porque... vocês não sabiam que ia haver isto? Foi chamados assim à pressa. Fomos chamados à pressa e depois fomos à cerimónia de hastear a bandeira, como está, que eram os portugueses que estavam no CERN. E ficaram célebres nesta fotografia, não é? Que está na capa do livro. Essa fotografia vai aparecendo muitas vezes, sim. É um marco importante. E qual é, Margarida, digamos, a situação da física de partículas em Portugal? Começou, de facto, com pouca gente, mas neste momento há muita gente. Quantas pessoas trabalham em física de partículas? E, em particular, na teoria, que é o teu ramo, temos bastantes, ou não, físicos teóricos de partículas? Sim, temos, quer dizer, agora também já espalhados pelo mundo. Portanto, a internacionalização da física de partículas já se deu e também hoje em dia a ideia de um doutoramento é diferente da ideia que era nesse tempo. Mas neste momento temos, por exemplo, o meu Centro de Física Teórica de Partículas, é o maior centro de Física Teórica de Partículas em Portugal. Mas também existem bons físicos teóricos de partículas em grupos mais pequenos. E depois temos o LIP é um grupo de física experimental, Partículas, sim. E aí há muita gente, não é? E há muita gente. Quantos Assim, portugueses estão no CERN atualmente? Fazes ideia? não faço bem ideia, mas agora já há portugueses também com lugar permanente no CERN. E há muitos portugueses que vão ao CERN fazer o doutoramento, há portugueses que estão engenheiros, o CERN dá cursos de formação também, e portanto há muitos portugueses no CERN em vários níveis, como teóricos, como experimentais, mas na divisão teórica há pouca gente e permanente não, mas há assim, contratos de 5 anos, que a divisão teórica tem pouca gente, mas tem muitos visitantes. A maior parte do trabalho no CERN, na Suíça, é experimental e, portanto, mas há lá um grupo teórico e os experimentais fazem aquilo, muitas vezes, que os teóricos, enfim, tentam provar que teorias que os teóricos propuseram, não é? Sim, os teóricos são muito importantes para os experimentais porque guiam também na sua análise das experiências aquilo que eles devem procurar. Mas hoje em dia há muita atividade em Portugal e também no estrangeiro com portugueses que fazerem doutoramentos, mas a ideia de um doutoramento hoje em dia não é a mesma que era no meu tempo, que era, antigamente fazia-se um doutoramento para se ficar no mundo académico, para investigador ou professor.
Hoje em dia, com o número de bolsas que a Europa dá, que a FCT dá, etc., é impensável que todas essas pessoas vão para o mundo académico. Portanto, a ideia de um doutoramento também é para as pessoas depois... Então, Margarida, a pessoa faz um doutoramento em Física de Partículas, por exemplo, no teu grupo, e a seguir vai fazer o quê? Pode ficar como professor, pode tentar ir para o estrangeiro, para outras universidades, também há muitos casos, já há casos de mesmo até estudantes do Gustavo que já têm um lugar permanente noutras universidades no estrangeiro. Mas tem de emigrar, não é? Sim, quer como investigadores, como professores, mas também se pode fazer muito mais outras coisas. Pode-se começar startups, pode-se ir trabalhar em computadores, agora há Big Data, tratamento de dados, pode-se até ir trabalhar para bancos, pode-se trabalhar, há muitas coisas hoje em dia, muitas saídas profissionais. Margarida, uma das coisas que eu acho mais interessante neste livro é um dos capítulos do final, que são as vidas de físicos, notas autobiográficas, porque mostra precisamente que a física, que é uma atividade humana, feita por pessoas, e os três autores, cada um deles conta aqui a sua história de vida científica. Não é apenas científica, a sua história de vida, desde o início, desde a escola, desde o liceu, a universidade, depois o doutoramento. A tua experiência, enfim, é uma experiência muito rica, porque mostra como é que começaste, como é que te entusiasmaste por a física de partículas e depois como é que foste lá para fora, depois fizeste o doutoramento aqui, mas tiveste uma forte experiência de internalização, tiveste 6 anos em vários sítios do mundo. Eu li aqui no livro a tua história, que é nos Estados Unidos, em vários sítios, quer na costa, quer em Nova Iorque, quer na Califórnia, também na Europa. Suponho que estiveste em Barcelona, na Áustria e no CERN, na Suíça, com certeza. Não podes contar aqui um bocadinho, aqui nem toda a gente ainda leu o livro, contar um bocadinho do teu percurso, como é que começaste a interessar primeiro por física, depois por física de partículas e depois como é que foi essa entrada no mundo internacional da alta ciência? Vou chamar assim alta ciência. Sim, eu sempre me entusiasmei por física e matemática desde que andava no liceu. E eu gostava muito de ler biografias de físicos e também de livros de divulgação de físicos e não só, de cientistas. E quando até lia de biografias de filósofos, de músicos, etc. Mas eu queria trabalhar em física ou matemática. Na altura cheguei a hesitar se ia para física ou para matemática quando andava no liceu. Física teórica é um compromisso, não é? Sim, porque... Mas depois também, com a ajuda do meu pai, que era engenheiro, também perguntou, falou com pessoas e depois a ideia era que se eu fosse para física, aprendia matemática, se fosse para matemática, não aprendia física. Isso é uma bem observado, o pai fez bem a observar. E, e então eu queria ser física nuclear, porque pensava que era o ramo mais fundamental da física. Que era a última coisa que havia, que era a física nuclear. Mais básica que havia, portanto. Mas depois, quando cheguei à faculdade, percebi que era a física de partículas. E então, na Faculdade de Ciências, tínhamos um professor, o Augusto Barroso, que nos dava a cadeira principal. Fizeste o curso na Faculdade de Ciências no Estado de Lisboa, certo? Nessa altura não havia física no técnico ainda. O técnico tinha um departamento de física, mas era para dar cadeiras aos outros cursos. De apoio à engenharia. De apoio à engenharia. E, portanto, foi através desse professor que também criou um mestrado, mas que nos dava a cadeira teórica de física, portanto, mecânica quântica relativista, que eu fiquei muito entusiasmada. E houve mais colegas meus que também ficámos. Na Faculdade de Ciências havia o ramo científico e o ramo educacional. Quem escolhesse o ramo educacional, a saída principal era ser professor do liceu. Isso não querias, não é? Isso não querias. Eu queria ser cientista, portanto, ir mais longe. Conseguiste o que querias. Então, para isso escolhia-se o ramo científico. Havia macrofísica e microfísica, escolhi microfísica. E depois, esse professor também orientava teses de licenciatura. A licenciatura é 5 anos, é o que equivale agora ao mestrado, mas não se chamava mestrado. Sim, eu também fiz 5 anos de licenciatura. Não podia orientar toda a gente e então havia uma ligação. Nessa altura havia o IFM, que era um centro de investigação interuniversitário, ou seja, não estava ligado à universidade, mas vários professores de várias universidades e também iam ali. investigavam lá. Então era uma coisa muito positiva, porque as pessoas podiam estar em universidades diferentes, mas investigar no mesmo lado. Então, através disso, portanto,
as teses de licenciatura eram oferecidas, porque o nosso professor, esse professor, pedia para serem oferecidas teses para os alunos da Faculdade de Ciências. E o Gustavo Castelo Branco ofereceu, e eu achei muito interessante o que eles estavam a propor. Foi um encontro, digamos que, um bom encontro, não é? Encontraste ali um tema que te entusiasmou desde Sim. logo e vocês ficaram... E foi ele que te ajudou depois no doutoramento, te Sim. supervisionou e que depois, de algum modo, também te ajudou em pós-doutoramentos que fizeste no estrangeiro, não é? E depois eu nunca pensei que ia fazer o doutoramento em Portugal, porque pensava que não era possível, que na altura não estava ainda muito bem desenvolvido, havia poucas pessoas, e foi só quando conheci o Gustavo e fiz a tese de mestrado, de licenciatura, que depois ele disse que se eu quisesse podia continuar a fazer o doutoramento com ele, e explicou que se eu fizesse o doutoramento em Portugal, depois era absolutamente imperativo que fosse fazer postdoc no estrangeiro para conhecer o mundo, para a internacionalização, etc. E, portanto, que não ia ficar aqui o tempo todo. E mesmo quando estava a fazer o doutoramento, viajei muito durante esse período e fui a escolas internacionais e etc. Para também conhecer como é que era o mundo lá fora, e isso foi muito positivo. O Gustavo também tinha andado nos Estados Unidos, tinha estado na Alemanha e, portanto, ele também tinha feito carreira internacional e queria que os estudantes dele, no caso da Margarida, também fizessem carreira internacional. E isso tudo correu bem. Tu foste, a certa altura, veste ali, aonde? Em Nova Iorque, não é? Ali no centro de Nova Iorque, a morar Era em no Manhattan, centro. Em Manhattan. Até como é que é a vida aí no centro de Nova Iorque a fazer ciência? fantástico, era no Upper East Side, que é uma zona muito cara, mas havia, portanto, apartamentos da universidade, senão seria incomportável viver nessa zona, e a universidade era, portanto, via-se a pé, e se uma pessoa quisesse sair à noite, à noite, podia pedir a um guarda que fosse fazer, escortar, Algum dia pediste um guarda para te levar a casa? só uma vez. E ele foi? Olha, assim, porque o guarda ia numa motozinha elétrica, não era uma moto, uma carripana elétrica, ao lado de mim, eu ia no passeio e o guarda ia na moto. Ele escoltava com o veículo, não é? Escoltava... Mas porquê? Tiveste medo que Nova Iorque era perigoso nessa altura? A Nova Iorque era muito perigosa nessa altura, mas a minha casa era perto da universidade. Depois o que eu fiz foi tentar evitar ir assim a altas horas para casa, para não ter essa experiência um bocado ridícula. Mas havia muito crime em Nova Iorque nessa altura. Aquela zona era boa, mas era preciso ter muito cuidado. E tu era só trabalhar ou também havia diversão ali em Nova Iorque? Não, era trabalhar muito, mas também havia diversões, e em particular a universidade tinha um clube e à sexta-feira havia Friday Free Beer. Eu, no clube, Eu agora começo a perceber porque é que os físicos partículas escolhem essa modalidade. Porque não, vão para o centro de Nova Iorque e há cerveja à borla. era assim. Mas, diferente, Margarida, apesar conta de... que essa história interessa. Eu fui para a Alemanha e havia cerveja, mas não era à borla. Como é que eles Não, faziam isso? não, a Rockefeller era uma universidade era rica e não tinha O alunos de Rockefeller pagava a cerveja, é isso? imagino. Não, era uma universidade que era bastante rica e tinha um clube, mas servia bebidas e pagava-se, mas à sexta-feira ofereciam cerveja de graça e às vezes também ofereciam uns hambúrgueres, mas isso era muito raro. E as pessoas só tinham estudantes de doutoramento e postdocs, e só lugar permanente, só os professores catedráticos. Portanto, cada professor tinha um laboratório, e esse professor era permanente, e depois tinha professores associados e investigadores, Olha, e essencialmente. havia lá grandes figurões, não é? Alguns físicos, aqueles famosos que passavam por lá e davam os seminários, não é? E conheceste gente, digamos, gente, enfim, que a gente às vezes só encontra nos livros, não é? E havia uma ligação muito forte com o Columbia University, onde estava o T.D. Lee, e às vezes Ah, havia que é tantos um físico prémio Nobel. prémio Nobel, sim. Está E vivo, não está? O Tidili está vivo. tá, tá. E depois convidavam às vezes entre eles, e depois ia visitar a Columbia, também vinha visitar a Rockefeller. Eu lembro-me logo nos primeiros meses que eu lá estive, veio o 't Hooft, que entretanto ganhou o prémio Também outro prémio Nobel, teve lá, um holandês, muito não é? famoso, mesmo sem o prémio Nobel, e veio visitar a Rockefeller, depois também deu seminário. Depois Margarida, não dessa... tinhas tempo para ir à Broadway? Não, quer dizer, fui uma vez ou outra fui à ópera, por exemplo. No Metropolitan? Sim, sim.
Aí há outro motivo para fazer trabalho científico em Nova Iorque, de vez em quando pode ser à ópera. Sim. Não, mas Olha, muito diz. havia muito que trabalhar, mas também cheguei a fazer ao sábado, fazer ice skating no Central Park. Que coisa gira. Lá Olha, no- mas a certa altura mudaste para o outro lado da América, para a Califórnia. Quanto tempo tiveste em Nova Iorque? Tive 2 anos, depois fui um ano para a Califórnia, para o E Stanford. compara lá, para que aqui os nossos ouvintes querem saber entre estar, digamos, ali em Nova Iorque ou estar ali perto de São Francisco, no estado de Stanford, que é uma grande Sim. universidade, também cheia de prémios. Aliás, até tem mais que a Rockefeller, muito mais, não é? Eh, Stanford é famosíssima. Como é que é? Mudar de costa correspondeu, digamos, a uma grande mudança? Uma grande mudança, sim. Tanto, para já, a Rockefeller tinha prémios Nobel também, mas eram da biologia, porque eles faziam investigação principal lá, era biologia e medicina. O grupo de física era um grupo pequeno, mas sim, tinha gente boa, e, como disse, tinha uma ligação à Columbia, até porque eles não davam aulas e os alunos de doutoramento também tinham lá alguma formação. Depois, em Stanford, era do ponto de vista de física era fantástico, também tinha lá um acelerador, tinha uma divisão teórica com gente super interessante, E também havia prémios Nobel por aí, não é? os seminários eram interessantíssimos, quando alguém ia dar um seminário era como me contaram que era também na antiga União Soviética, na Rússia, que enquanto as pessoas estavam na audiência, não percebiam o que a pessoa estava a falar, não deixavam avançar. Espera aí, mas o que é que quer dizer com isso? Mas então, mas espera aí, não percebi, está aí escrito aí na sua transparência. O que é que isso quer dizer e tal? E a pessoa era Exprimida, não é? Tinha de dizer até, tudo. até Olha, e era fantástico. a Margarida, mas depois disto também tiveste experiências na Europa e, resumidamente, tiveste em Espanha, tiveste Em na- n- Barcelona. em Barcelona e na Áustria. Como é que comparas a ciência na Europa e a ciência nos Estados Unidos? Quer dizer, é sítios muito diferentes também. E também foi uma experiência muito interessante em Barcelona. E também existem Só, postdocs. só, só ias para bons sítios, quer dizer, também é bom Barcelona. Barcelona foi muito boa, era para ficar 2 anos, mas entretanto, quando estava em Barcelona, tinha já concorrido portanto, a uma bolsa para ir para a Áustria. E a bolsa demorou um ano e, entretanto, eu fiquei um ano em Barcelona e depois fui 2 anos para a Áustria. Em que E sítio da Áustria? a Viena. Foi Foste à música aí, foste à sim, música. sim, também. Não, era. Estes cientistas andam pelo mundo, só vêm concertos, mas também trabalham muito e fazem muitos artigos e propõem muites ideias novas. E depois voltaste para Portugal, onde estás agora, e Eu tinha neste mantido momento. o lugar no técnico. Eles deram-me equiparação ao bolseiro, portanto, permitiram que eu estivesse fora, mantendo a posição. Tu és Eh, investigadora agora, não és professora, és Agora sou investigadora. investigadora, mas na altura era professora. Então, para terminar, há já neste momento investigação internacional, investigação de qualidade em Portugal, mas falta-nos qualquer coisa para sermos tão competitivos como noutros países. O que é que falta para a ciência portuguesa ser mais competitiva? É só uma questão de dinheiro ou uma questão de organização? Essencialmente, é uma questão de dinheiro, porque nós precisamos de dinheiro para poder ter postdocs, portanto, da mesma maneira que eu fui para o estrangeiro, nós temos já uma tradição longa de termos também, para além de estudantes de doutoramento, também pessoas que vêm fazer investigação pós-doutoramento. E temos tido, aliás, a ideia de postdoc em Portugal foi implementada em Portugal pela primeira vez no IFM por influência do Gustavo Castelo Branco, veio com essa ideia, e com dinheiro que, com a adesão de Portugal ao CERN, foi possível concorrer a fundos e teóricos e experimentais, o LIP também, dinheiro, e com isso conseguimos contratar pessoas boas, estrangeiras, para virem trabalhar Mas connosco. há E muito poucos lugares, não é? Há muito há poucos muito lugares. postdoc não é permanente, é 2 anos e as pessoas vão embora. Houve uma altura em que havia mais dinheiro europeu porque havia networks de investigação e conseguia-se dinheiro também para contratar pessoas para que vinham também com esses dinheiros. Agora é mais para training e training é mais para estudantes de doutoramento que se consegue. Agora, a FCT também dá esses dinheiros e tanto com o financiamento da FCT principalmente, que é o que os teóricos recebem, consegue-se ter pessoas que vêm fazer postdoc a Portugal, consegue-se convidar estrangeiros
para, por exemplo, nos visitarem e fazerem mini cursos. Nós próprios também vamos lá fora a conferências com esses financiamentos e, portanto, nós precisamos de um bom financiamento para podermos expandir-nos e E neste momento o internacionalizar-nos. financiamento não é suficiente, não há lugares suficientes, não há lugares, os novos às vezes têm de ir embora porque não encontram lugares e, portanto, isto seria tudo muito melhor se Portugal apostasse mais na ciência. Sim, Concordas? Sim, Portugal investe pouco na ciência comparado com o resto da Europa. O nível tanto do produto nacional bruto, a percentagem que é investida na ciência ainda é muito baixa. É importante aumentar isso. Muito bem, ficamos com esta mensagem final. A física de partículas é um dos ramos da física que tem avançado mais nos últimos anos. A Margarida Nesbit Rebelo é uma das nossas físicas de partículas, digamos, com experiência internacional e das mais produtivas nesta área. Saiu agora o livro dela, com o Gustavo Castelo Branco, com o João Varela, A Física de Partículas em Portugal, Origens e Elementos. É um livro que eu recomendo porque mostra, digamos, os problemas principais deste ramo da física e a história que ele teve no nosso país, com todos os triunfos e também com todas as dificuldades. E só nos resta agradecer muito à Margarida Nesbit Rebelo pela disponibilidade e desejar, digamos, que as condições da ciência melhorem e que ela e os colaboradores dela e o centro dela, tal como nos outros centros, não é? Que consigam fazer aquilo que ela também fez lá fora em centros internacionais, porque nós podemos fazer tão bem como os outros, temos é de ter, enfim, temos é de saber, com certeza, mais dinheiro, mas também estimular, usando o financiamento, a criatividade, e eu estou convencido que há muita gente aqui capaz que pode ir ainda mais longe do que vai hoje. Concordas, Margarida? Concordo e agradeço muito esta oportunidade e devo dizer que o técnico atrai dos melhores estudantes do país e que têm tido enorme sucesso depois de fazerem doutoramentos em carreiras internacionais. É dos cursos, digamos, o de física, do técnico e também da engenharia espacial, é dos cursos que têm melhores notas de entrada, não é isso? É verdade, é verdade. E pronto, isto ir para física de partículas, ir para cientista de foguetões, pá, David, lamento, mas enfim, eu sei que a biologia também é importante. É bioquímica, Carlos, é bioquímica. Eu Eu sei como é que os seres vivos funcionam, não estou assim tão a par da grande diversidade deles. E já agora, só para terminar, também vos posso dizer que eu sou um daqueles bioquímicos, ainda não vos contei porque tive de ouvir, não é? Que até usou aceleradores de partículas, eu também usava um acelerador de partículas. Eu não usava o CERN, eu usava o SRF, o European Synchrotron Radiation Facility, ou o DESI em Hamburgo, portanto eu precisava de eletrões acelerados quase à velocidade da luz e que emitiam raio-x. na sua trajetória raio-x. E às Para vezes era ver as engraçado, não eram proteínas, para ver as proteínas, exatamente. Portanto, eu dava Estás a uma ver, o que utilidade. seria de vocês, físicos, bioquímicos, se não fosse aqui a física? Pá, Não, repara, nós encontramos uma utilidade, uma coisa realmente útil para os aceleradores de partículas. Sim. Não, e já agora estão nos hospitais, há aceleradores de partículas em hospitais e servem para colocar partículas para tratar cancros, para todo um género de coisas. Portanto, a física de partículas muitas vezes está mais perto do que uma pessoa imagina. E até os próprios sincrotrões muitas vezes têm linhas, beamlines médicas para aplicações médicas diretas para fazerem imagens médicas por raio-x. Sim, a física de partículas tem aplicações também em medicina e os PETs são exames e também... O conhecimento está todo ligado, não é? Há aqui uma ideia de continuidade do conhecimento que é muito importante, não é? Sim. E a física faz bem à saúde. A física faz bem. E também há cerveja em Nova Iorque. E ficamos a saber isso. Eu estive na Alemanha, mas pagava essa cerveja. É a grande diferença, pá. Eles investem mais na ciência e conseguem, conseguem aos sábados, em dias especiais, terem essa facilidade. Margarida, foi muito bom ouvir-te, muito obrigado. Muito obrigado, Margarida. Até qualquer dia.